Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na clínica do Dr. Douglas Pedroso e eu vim conversar um pouquinho com ele sobre uma doença que é pouco falada, mas eu acho importante assim a gente conversar sobre ela, a questão de informações, né? Que essa doença, o nome dela é doença de Peyronie. Então eu vou falar um pouquinho com o doutor, né, para ele nos passar aqui uma informação, o que é essa doença, quais são as causas e qual o tratamento que as pessoas podem fazer. Bom dia, doutor Douglas, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com você aqui e dar orientações a quem te acompanha e te segue no YouTube para uma doença bastante importante e que acomete os homens a partir entre a quarta e quinta década de vida. Essa doença pode aparecer. É uma doença que aparece no pênis. Ela pode aparecer com forma de curvatura, com forma de placas, e o que mais prejudica é quando esse paciente não tem a possibilidade de fazer uma penetração vaginal, porque o pênis começa a encurvar de tal maneira que, e aí sim, então é um tratamento que pode ser um tratamento clínico, com injeções desculpa, dentro da placa, ou existe também alguns produtos que nós aplicamos com cremes de Pentravan, e funcionam. Em alguns casos nós temos que usar alongadores. O que é importante falar sobre o Peyronie é que é uma doença que foi descrita lá pelos anos de 1700 por um francês, Paul Peyronie, por isso que ele botou o nome dele nesse problema. E até hoje nós não temos assim uma definição do porquê que isso acontece, né? Alguns pacientes têm Peyronie pelo trauma, outros eventualmente é mais comum em pacientes diabéticos, em alguns tipos de medicamentos, como beta-bloqueadores, pode causar também esse tipo de doença. Ela começa, geralmente, alguns pacientes apresentam começam com uma dor à ereção, começam a ter ereções dolorosas, posteriormente, à medida que essas ereções dolorosas vão desaparecendo, começa a aparecer a curvatura e ou uma placa calcificada no pênis, no corpo do pênis, por fora, e vai provocando uma curvatura. O que é importante nesses pacientes? Que em torno de 10 a 15% realmente necessitam cirurgia. E alguns, com o tratamento, nós conseguimos estabilizar essa curvatura. Então o pênis fica curvo, mas não impede uma penetração adequada. Então, aí nós, digamos assim, eu sempre digo, já ganhamos. Se nós conseguirmos estabilizar a curvatura, nós já ganhamos. Então, o que é importante, desculpa, é nós entendermos que é um caroço, que alguns pacientes chegam muito assustados, porque sempre a gente relaciona caroço com câncer, não tem nada a ver com câncer. O maior problema na doença de Peyronie é quando a curvatura se torna tão importante que impede a penetração vaginal. Quando essa curvatura não impede a penetração vaginal, não existe mais dor, tranquilamente esse paciente poderá conviver com essa doença pro resto da vida. Em alguns casos, essa curvatura se torna tão importante que realmente existem vários tipos de cirurgia, inclusive, em alguns casos, nós temos que realizar o implante de próteses penianas, não é? Para poder resolver o problema a contento desse paciente ter uma satisfação adequada no seu intercurso sexual e, inclusive, para sua companheira, porque às vezes a curvatura é importante e se força muito a penetração e as mulheres acabam tendo muita dor durante a relação sexual. Então tudo isso eu recomendo às pessoas que reparem, que procurem um urologista para que tenham um tratamento adequado. Esse tratamento tem vários tratamentos, desde injeções intrapênis, cremes, uso de alongadores penianos para estimular esses fibroblastos a desaparecerem e, como final de tudo, a cirurgia. E a cirurgia pode ser a exérese da placa, existe uma técnica de Nesbitt, que o pênis está curvo, então nós puxamos ele ao contrário, com pontos, né, e o pênis se retifica essa curvatura e o paciente então consegue ter uma penetração vaginal. Não confundir o Peyronie com o que nós chamamos de curvatura peniana congênita. Então, alguns meninos podem sim, você me perguntou antes se podia ser hereditário, não, mas existem alguns homens
que nascem e com a curvatura congênita do pênis, que não tem placa. Então, esses pacientes, geralmente, os jovens, eles ficam muito inibidos com esse tipo de curvatura e não querem nem pensar em ter relações sexuais antes de ter esse pênis no prumo, como eu digo, né? Então, esses pacientes então vão ser submetidos a uma cirurgia que vai retificar essa curvatura e ele poderá ter uma vida sexual absolutamente normal. Quanto aos pacientes mais idosos, se nós conseguirmos estabilizar essa curvatura de uma maneira que ele tenha uma relação sexual, mas que fique um pouco torto, como se diz, nós não precisamos querer operar, etc., porque é uma agressão. Mas quando a curvatura é muito intensa, realmente um especialista vai resolver o problema de uma maneira mais adequada. É isso. Essa é a doença de Peyronie, que tanto aflige homens, e não são poucos, é uma porcentagem bastante alta. É que dificilmente se conversa sobre isso em rodas de amigos, né? Mas se você pegar entre 10 homens, tu vai encontrar uns 5, mais ou menos, com algum tipo de doença de Peyronie. O senhor vê, né, doutor? A gente não vê falar, né? Não vê falar essa doença. Né? Mas é muito importante a informação, né? Isso aí. Porque tem pessoas, às vezes, ficam ali, né, sofrendo, sem saber que tem tratamento, que tem uma forma de melhorar, né? Aquela condição, né? E se você quiser ver algumas imagens, eu recomendo aos teus seguidores, eu tenho um site, www.douglaspedroso.com.br. Ali eu discorro sobre o Peyronie e tem algumas fotos também, né, de pacientes com essa curvatura. Então, se alguém tiver interesse em acessar esse assunto e outros assuntos, eu trato também nesse site. Né? Sim. Então, tá bom, doutor. Douglas, muito obrigada. Pela honra de participar do teu canal. Meu Deus, eu que me sinto assim honrada, privilegiada do senhor ter disposto aí do seu tempo, né? Porque a gente sabe que é bastante corrido, e em ter me recebido para passar essas informações. Muito obrigada, doutor, e que Deus lhe abençoe no seu trabalho, na sua vida, sua família, que tudo de bom para o senhor aconteça. Muito obrigado para você também, bom 2019. Muito obrigada, igualmente.